Olá, queridos alunos. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de assistência de enfermagem à saúde mental, onde vamos visualizar um pouquinho ainda sobre a parte histórica, certo? Estarei aqui compartilhando material com vocês para que vocês possam acompanhar, né? E seguir, certo? Já entramos na nossa primeira aula, falando um pouquinho sobre a parte histórica, e nós vamos ver um pouquinho sobre a história, continuando a história da psiquiatria, da saúde mental, na enfermagem, né? E aí, os casos de perturbações mentais, eles estão registrados, como vocês visualizaram comigo, por toda a história, né? A gente viu desde a antiga Grécia, a Idade Média, ao século XIX, ao século XX, foi citados, né, diversas situações, como também hoje existem vários documentários, vários filmes que vão retratar, né, como se era, essa história, né. E aí nós temos a época dos imperadores romanos, os reis franceses, Clovis II e Carlos VI, este último chamado de Carlos o Louco, a qual ele acreditava ser feito-se de vidro, né? Por incrível que pareça, ele acreditava que ele era um vidro e que inseria pequenas hastes de ferro em suas roupas a fim de prevenir para que se partissem em pedaços, né? Eduardo Stein, filho do renomado físico Albert Einstein, o lendário bailarino, né? O crânio, e o prêmio Nobel de Economia, né? Esses personagens na qual eu falei aqui, descrevi para vocês, eles eram pessoas portadoras do transtorno que conhecemos hoje como esquizofrenia, né? Então, para vocês verem que não estava atrelado apenas a uma classe social. Ah, não, esse por ser uma classe mais pobre, aquele por ser uma classe mais, né, eh, que não tinha uma condição de alimentação, de moradia, de trabalho, já tinha um histórico familiar não tão legal, mas mesmo assim eles tinham presentes, né, presença de patologias acometidas, né, na parte do sistema de saúde mental. E aí o famoso pintor, né, Van Gogh, sofria, né, também por crises de instabilidade no seu humor, que hoje já existe um diagnóstico para esse como bipolaridade, né? A bipolaridade, ela é um transtorno, ela é um diagnóstico, é um CID, na qual a gente visualiza no usuário transtornos e incompatibilidades humorais. Além disso, ele tem ataques epiléticos e para que alguns seria resultado do uso frequente, né, de bebidas. A bebida contém absinto, né, substância que era utilizada para modificar a atividade cerebral e assim estimular atividades artísticas. Houve diversas tentativas de estabelecer um diagnóstico para a doença de Van. Atualmente, o mais aceito, né, é o transtorno de humor, que é a bipolaridade, levando-se em consideração que os estados depressivos, alternados de episódios eufóricos ou maníacos, que lhe faziam mergulhar em um estado de humor de grande energia e paixão. Então, Van Gogh cometeu suicídio, né, com 37 anos de idade, né? Gente, a saúde mental, ela é um condicionamento para todo o restante de saúde do meu corpo, certo? A gente tem que estar com isso bem frisado. Aí nós temos diversas denominações, né? Tem a situação de possuídos por espíritos, mania do furor, sofrimento, que era um sofrimento da alma, era um louco, era um lunático, ele era uma pessoa lelé, ele é lelé, ele é maníaco, tansa, vessano, demente,
E aí, ele também era considerado como o quê? Um alienado, né? Essa eram as denominações na qual se dava àqueles indivíduos que possuíam a loucura. Ele não era visto apenas como louco. Além de louco, era denominado uma pessoa com diversas denominações. No Brasil colonial e durante a parte do Império, a ordem jurídica ela era determinada pelas ordenações do reino, e nelas a loucura possuía várias denominações, desacissados. E aí, eles eram contemplados, né, ainda como desmemorados ou prodígios. E aí, o que é a loucura, né? A loucura, ela é designada, né, se por um louco, né, afirma-se aquele indivíduo cuja maneira de ser é diferente em comparação a uma outra maneira de ser considerada pela sociedade normal. Então, é uma pessoa que apresenta, né, ela tem ali um comportamento, uma construção na sociedade diferente. Ela possui diferenças que podem ser culturais, podem ser sociais, éticas, filosóficas, religiosas, existentes, como se poderia definir o que é um indivíduo normal. E aí, o que é um indivíduo normal? Lembra que eu fiz a pergunta para vocês qual era o transtorno mental mais evidente nos dias de hoje? E aí eu pergunto para vocês, como é que nós podemos definir um indivíduo normal? Será que para mim definir um indivíduo normal eu vou lembrar do conceito de saúde? Que a Organização da Saúde, o Ministério da Saúde defende? Eu tenho que pensar nessas situações, certo? E aí, a loucura ela nem sempre foi vista como uma doença ou um problema de integração social. Assim como a conceituação de loucura, os cuidados dedicados às pessoas com transtorno de comportamento variaram no decorrer dos tempos, sempre influenciados por crença, sempre influenciado por costume ou por uma religião. A doença mental na pré-história, o homem primitivo, ele atribuía todas as doenças à ação de força externa, forças sobrenaturais, maus espíritos, bruxos, demônios, deuses, né? Então, na história média, né, na pré-história, a gente tinha o conceito de que o homem ele tinha doenças causadas por forças externas, que seriam as forças sobrenaturais, certo? Vinham os espíritos, os bruxos, a parte empírica, né? E acredita-se o quê? Que nessa época, as pessoas com distúrbios de comportamento eram atendidas em rituais tribais para corrigir tal distúrbio, né? E em casos de insucesso, o indivíduo era o quê? Abandonado à própria sorte. Seguindo, na Grécia Romana, a antiga, não existiam procedimentos ou espaços sociais destinados aos loucos. Os ricos permaneciam em suas residências e os pobres circulavam pelas ruas, onde recebiam caridade pública ou realizavam pequenos serviços. A sociedade atribuía as crises de agitação à força sobrenatural decorrentes de possessões demoníacas. O indivíduo louco, ele era visto como um problema familiar e não como um problema social. Na Grécia, antes de Cristo, os sacerdotes eles recomendavam que os loucos fossem tratados com bondade e que lhe fossem proporcionadas atividades físicas. Nesta mesma época, médicos, estudiosos tinham o quê? Grande consideração pelos doentes. Estes podiam desfrutar de ar fresco, água pura,
luz solar, mestre, alunos e doentes faziam caminhadas, encenações teatrais para a melhoria do humor. No entanto, os pacientes que não reagiam ao tratamento, eles eram submetidos a uma inanição e à flagelação. Já na Idade Média, a loucura ela era vista como uma grande tolerância. Acreditava-se que o mundo era todo organizado de acordo com os desígnios, de Deus. Os loucos e os miseráveis eram considerados parte da sociedade e alvo de caridade. Os doentes mentais eram chamados de lunáticos, pois acreditava que a mente das pessoas eram influenciadas pelas fases da lua, né? Então, o lunático, ele vem da lua. Então, acreditava que pacientes na Idade Média que tinham problemas, distúrbios mentais, ele era uma pessoa lunática porque ele ia variar com seu aspecto, com seu humor, com sua postura física, de acordo com as fases da lua. E eram também consideradas pessoas pecadoras. Tendo em vista, gente, será que só apenas os loucos poderiam ser considerados pecadores? Os demais, as pessoas que não tinham nenhum transtorno mental, ele não peca, ele não tem nenhuma desobediência, e aí é algo a se refletir, continua sendo. Eles desfrutavam de relativa liberdade de ir e vir. Doentes mentais mais graves ou agressivos, eles eram acorrentados, escorraçados, submetidos a jejuns prolongados, sobre a alegação de estarem possuídos pelo demônio, certo? E muitas vezes eram submetidos a rituais religiosos de exorcismo, certo? Na Idade Moderna, retomada de princípios racionalistas na observação e descrição das doenças mentais, em oposição aos misticismos religiosos. Nessa fase, com o início do mercantilismo, formação de cidades e concentração da população, começaram a surgir os problemas sociais e sanitários, ocorrendo assim aumento do número de mendigos, né, nas cidades. Pobres e loucos, eles eram vistos como desocupados, como uma pessoa que não trabalhava, não produzia riquezas, eram considerados marginais, improdutivos, os mendigos eram expulsos das cidades, os doentes mentais e mendigos sem família eram condenados ao isolamento. E nesta época surgem os hospitais gerais instalados nos antigos leprosários, onde eram internados não só os loucos, mas toda a população assim marginalizada na época, né? Então, os leprosários, que eu só tinha população acometida por lepra, eu comecei a receber também eh, pacientes com loucura, né, que necessitavam de tratamento. Então, eu ainda tinha uma mistura, né, de pacientes com diferentes conceitos. Já no final do século XVIII, denúncias contra internações de doentes mentais, junto aos marginais e contra as torturas a que eram submetidos, a abordagem mais humanística ao doente mental, construção de asilo, porém permaneciam sobre formas de violência, com ameaças e privações. A loucura ela passa a ser considerada uma doença que exigia condição de tratamento e um tratamento específico. Já em 1793, o médico francês Philippe quebrou a corrente que prendia os alienados em anos. E nesta época começou o avanço, a descrição das doenças mentais. No século XX, uma postura mais humanista no tratamento do doente mental. Os asilos, onde os doentes eram aprisionados, foram substituídos pelo quê? Pelos hospitais psiquiátricos. No século XX,
nós tivemos Freud. Ele vai revelar a concepção do homem como um todo, mente, corpo, e papel da história pessoal no desenvolvimento dos transtornos emocionais. Compreender a loucura não como um defeito biológico. Em 1952, sintetizado em laboratório, o primeiro neuroepilético do mundo, clorpromazina. E aí tivemos o progresso, atitudes, né, positivas em relação à doença mental, doentes crônicos melhoram, o tratamento em casa se tornou-se possível, né? Expandem-se tratamentos psicoterápicos, né? E aí começa o enfoque em assistência física, né? Também o cuidado com a higiene e a limpeza para centrar as relações interpessoais, o ambiente terapêutico. E aí, teve, né, o progresso também da atitude positiva em relação à doença mental. Os doentes crônicos melhoram, o tratamento em casa se tornou-se possível, né? Teve a expansão dos tratamentos psicoterápicos, a teoria do relacionamento terapêutico e o enfoque na assistência física, como a gente falou, a parte da limpeza, da higiene precisava estar presente. Aqui eu tenho para vocês, né, o primeiro manicômio, que ele foi fundado por Dom Pedro II em 1852 no Rio de Janeiro, né, onde foi um local, né, que recebeu grande número de pacientes. Os primeiros hospícios públicos para alienados no Brasil, né? Então, em 1852, a gente tivemos o primeiro hospício, né? O hospício de Pedro II, no Rio de Janeiro. E aí, depois vamos criando mais, em 1878, 1890. E lembre-se, foi diminuindo o crescimento, porém, foi visto uma necessidade de crescer mais. Só que era um em São Paulo, um no Rio de Janeiro, outro no Pernambuco, outro no Maranhão. Vocês conseguem visualizar que aqui nessa planilha, onde a gente, em qual estado que a gente encontra mais hospício, era em São Paulo. Veja no Rio Grande do Sul, apenas um, Ceará, apenas um, Alagoa, Paraíba, Maranhão, e teve, né, esses hospícios criados para ser um local de confinamento da população crescente, de desocupados e loucos que vagavam pelas velhas e grandes fazendas recentes, de cidades. Então, foi pegado toda a população que era atrelada como louco, como também morador de rua, e foi levado para esses grandes hospícios, a fim de que pudesse ficar lá. E a partir desse momento, vários outros hospícios foram sendo fundados, né? Foram vistos que não bastava apenas um, existia uma grande demanda e que precisava se criar mais hospícios. Nas cidades interioranas, os manicômios só surgiram quando o desenvolvimento e a urbanização lá chegaram. Os manicômios eram construídos em locais o quê? Afastados da cidade. É como hoje a gente tem a presença, por exemplo, dos presídios. Os presídios, eles são construídos em locais totalmente, né, distantes da cidade. As características dos manicômios brasileiros, frequentados em sua maioria, era por uma população mais pobre. No Brasil, o atendimento aos loucos era uma tarefa da Irmandade, né? Que a gente até visualizou um pouquinho, que eram as irmãs, né, da Santa Casa, que estava presente em 1889. Só em 1890, a partir do primeiro hospício, né, o hospício de Pedro II, que passa a ser chamado de Hospício Nacional de Alienados,
foi onde a gente conseguiu visualizar e colocar esses pacientes para ser assistido por um profissional. E aí, é, o Hospício de Pedro II, ele passa a ser chamado de Hospício Nacional dos Alienados, e no século XX surgem novos nomes. O hospício, ele passa a ser chamado de hospital. Alienado, agora é doente mental e depois será psicopata. O asilado, que a gente visualizou que tinha, né, pacientes que era de asilo, ele passa a ser chamado de interno. E nos ambulatórios, ele é egresso quando oriundo da hospitalização, tornando-se o paciente do ambulatório. No consultório, ele é paciente, cliente, analisando ou está em terapia. Na perícia, é o caso ou periciano. No serviço público, ele vai se chamar de usuário. O mesmo vale para um plano de saúde. Para alguns, ele vai ser visto como um consumidor. Assim como a loucura recebe diversas denominações, como alienação mental, um paciente com insanidade, paciente com doença mental, transtorno mental e, ultimamente, sofrimento psíquico. Era do temor, né? A era do temor que aconteceu de 1950 a 1970, né? Foi visto falta de leito nos hospícios, expansão de leitos privados e o Estado patrocinando a loucura. Então, observem o que a gente visualizou. Pacientes com sanidade mental ok e pacientes sem sanidade mental todos em um ambiente só, vivenciando, né, e visualizando a mesma situação. Os hospitais de luxo, chamados de 5 estrelas, são em suas essências iguais aos hospitais para os pobres, porque têm a função de excluir ou invalidar os doentes, afastando-os da sociedade. Infraestrutura péssimas, higiene, né, que era banho em coletivos, medicação distribuía sem critério, não era avaliado a patologia, o diagnóstico o tratamento e o ECT. Era castigo para tudinho, né? Era acorrentados, eram, né, batidos com ferro, com chicotes, né? Era colocado em celas, onde fazia suas necessidades fisiológicas também, ali dormia. Então, eu tinha uma catástrofe, né, em parte sanitária de saúde. E aí, tudo é organizado pensando não no doente, mas na manutenção da ordem interna e na obtenção de lucros. Internação superior ao número de leitos, ociosidade dos internos, certo? E aí, em 1964, o governo ele começou a contratar excessivamente os hospitais psiquiátricos particulares para atender aos hospitais públicos, porque tinha muita gente, pouco local, não se tinha onde colocar esses pacientes, certo? E com o governo pagava pouco pelas diárias, os hospitais reduziram seus custos e pioraram definitivamente as condições de hospedagem e cuidados. 1960 Frango, na Itália, questiona a existência dos hospitais psiquiátricos. Em 1978, aprovado lei proibindo a criação de novos hospícios e sua substituição por pensões protegidas, lares, abrigados, hospital dia a dia, leitos psiquiátricos em hospital geral, né? Então, nós tínhamos um hospital e o hospital recebia paciente psiquiátrico. Uma realidade que hoje ainda é presente, né? Por exemplo, tem unidade de pronto atendimento que muitas das vezes tem que segurar um paciente psiquiátrico, porque não se tem ainda um leito
tem que aguardar uma regulação para que ele possa ser transferido, porque nós não temos hospitais psiquiátricos de porta entrada de primeiro atendimento, são fechados. Para chegar até lá, ele precisa ser assistido em outro local, ser solicitada a sua vaga, certo? E em 1987, criou-se o primeiro CAPS no Brasil, em São Paulo, certo? Em 1990, a reforma psiquiátrica brasileira, movimentos dos profissionais, das famílias, os impasses, as tensões, os conflitos e desafios, a lei proibindo criação de novos hospitais psiquiátricos, enfatizando o quê? O tratamento ambulatorial e a reinserção social do doente junto à família, à comunidade e sua reabilitação social, profissional, cívica. Em 1992, tivemos os movimentos sociais que aprovaram em vários estados brasileiros as primeiras leis que determinam a substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada à saúde mental, né? Então, aí foi necessário criar-se a assistência à saúde mental. Em 2001, tivemos a criação da Lei 10.216. Ela redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços em base comunitária, proteção e direitos de doentes mentais, rede de atenção diária, que são os CAPs, financiamento do Ministério da Saúde para serviços abertos e substitutivos dos hospícios. Então, em 2000, né, de 1992 para 2000, a gente configura uma mudança na saúde mental. Em 92, tivemos os movimentos. Esses movimentos teve finalidade de quê? De que se necessitava criar rede integrada à saúde mental, certo? Então, essa rede integrada à saúde mental foi vista, o que hoje é visualizado, né? Foi uma reivindicação da população, dos familiares que foi visto. Desalocar o centro de atenção e instituição para a comunidade, distrito e território. Então, nós temos a desinstitucionalização para deshospitalização, né? Aquilo que hoje é visualizado. Nem todo paciente com transtorno psiquiátrico, ele precisa ficar no hospital psiquiátrico. Existe o critério para se estar no hospital psiquiátrico e existe o critério para se estar num centro de assistência a pacientes portadores de saúde mental. Então, oferecer espaço para que o doente seja atendido fora do hospital, incentivo, ampliação de serviços ambulatoriais, incorporação da saúde mental na estratégia da saúde da família, que é visualizado hoje, né? Redução de leitos psiquiátricos, que a gente vê hoje, por exemplo, nosso hospital de referência, o Hospital João Machado, ele é um hospital hoje fechado. Ele só entra lá um paciente, ou a casa de saúde, né? O Severino Lopes, por exemplo, só entra lá quem vem por uma regulamentação, por indicação de que está na fase aguda, né? O pico, e ele precisa de atendimento ali, necessita de uma assistência logo, vigilante, contínua necessária, para que ele possa ser atendido. Se tiver um paciente em surto, a gente chegar lá, ele não vai ser atendido, ele precisa ser vir alocado de outro lugar. Assim, um paciente, quando recebe alta do hospital psiquiátrico, ele recebe alta, tendo em vista que ele precisa continuar sendo atendido, porém não tão contínuo, porque ele não está mais na fase aguda, ele já está na fase de remissão, ele já se encontra em tratamento medicamentoso, que ele pode ser visualizado ali num CAPS, né? Seja ele psico ou AD, a fim de que ele venha ter uma grande evolução. Então, existe a diferença. O hospital psiquiátrico tem um paciente em surto, em evidência aguda. Já nos CAPs, no centro de atendimento, eu vou ter o quê, gente? Pacientes que já estão em contínuo tratamento. Ele pode ter uma mudança no seu caso? Pode.
mas ele é assistido por uma equipe de psiquiátrico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, clínico. E se ele tiver uma modificação nesse quadro, o que é que se faz? Ele vai ser assistido pelo centro de atendimento que ele está inserido, a fim de trocar uma medicação, de se precisa de um exame específico, realizar um exame específico, a fim de que eu possa promover, certo? Aí nós temos as residências terapêuticas, que são essas casas que ofertam cuidado também, né? Assistência contínua. E a doença mental é o estado que surge quando as pessoas não conseguem desenvolver ou manter-se em funcionamento harmônico para se viver com o seu grupo cultural ou em sociedade. Não é conseguindo transformar suas possibilidades em realidades. Saúde mental, ela é o estado de funcionamento harmônico para que as pessoas possam se desenvolver, se manter, para viver em sociedade, em constante interação com seus semelhantes e com seu meio ambiente que está inserido. Atitudes positivas em relação a si próprio, crescimento, desenvolvimento, autorrealização, integração, resposta emocional, autonomia, autodeterminação, percepção da realidade, domínio ambiental, competência social, são critérios definidores de saúde mental. A ausência de algum desses definidores vai ocasionar que eu seja acometido por algum transtorno, que eu vou precisar de cuidado, certo? Como é que você hoje, como profissional, como mãe, como pai, como filho, você vê a sua saúde mental? Não é porque somos profissionais de saúde que nós não vamos cuidar de nós. Não é bonito, nem é algo elegante, formoso. Aquela frase contínua que hoje é muito visualizada. Profissional de saúde sem saúde. Por que sem saúde? Existem vários critérios que vai fazer você ficar sem saúde mental. Mas, lembre-se, para me promover saúde na vida de alguém, eu preciso também ter minha saúde. É uma frase muito comum encontrar nos meios das redes sociais. Mas é algo que precisa ser refletido. Do que adianta eu trabalhar em prol do outro e esquecer de mim, e esquecer dos meus. Então, é muito importante uma avaliação de como é que anda a sua saúde mental. Aqui eu tenho uma parte, né, que fala sobre a parte psiquiátrica no Brasil, que o governo ele começou a contratar, né, incisivamente em 64, os hospitais psiquiátricos particulares para atender hospitais públicos, e o governo pagava ali pelas diárias, né, o que hoje também é visualizar. E aqui temos, né, uma música bem conhecida, né, para que se possa se refletir, né? A balada do louco. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por ser feliz, mas louco é quem me diz. E não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, eu sou a Rainha Deolon. Se eles são famosos, eu sou Napoleão. Mas louco é quem me diz. E não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser normal e ser feliz. Se eles têm 3 carros, eu posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no céu. Mas louco é quem me diz, e não é feliz e não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal, se eu posso pensar que Deus sou eu. Sim, sou muito louco, não vou me curar. Já não sou o único que não encontrou a paz. Mas louco é quem me diz e não é feliz. E eu sou feliz. É uma canção, né, dos Mutantes,
que faz uma grande reflexão de realidade do pensamento oclusivo dos pacientes com transtornos mentais, né. Gente, várias reflexões, né, a gente tem que tirar. Como eu digo e repito várias vezes para os nossos alunos, entrar em um hospital psiquiátrico ou entrar em um CAPS, seja de qual forma for, se você levar para um bom olhar crítico, você vai ver o quanto é importante cuidar da saúde mental e o quanto é importante a gente ver que precisamos cuidar do outro com qualidade, né. Assim como essa canção ela descreve, né, sobre os loucos, assim são as paredes dos hospitais psiquiátricos. Tem frases que estão, interligadas à parte interna, né, ao que pensa, às sensações, aos sentimentos que estão presentes. Fecho a aula de hoje, né, de perto, ninguém é normal, né. Todos nós temos aquela porcentagem, né, de loucura. Então, de perto, ninguém é normal. Quando você vai conhecer alguém, eh, ao final a gente consegue, ver critérios definidores de qualidades e defeitos, certo? E aqui, né, está as referências, para que vocês possam, né, depois estudar mais um pouco sobre a história da loucura e também as relações interpessoais terapêuticas da enfermagem, certo? Nas nossas próximas aulas, vamos continuar sobre a assistência à saúde e enfermagem na saúde mental, certo?